Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e aprimorar o seu trabalho. Eu sou Felipe e hoje eu vou mostrar como assumir o sacerdócio da docência, a missão, para transformar vidas. Fica até o final do vídeo porque tu vai aprender como usar as tuas habilidades didáticas para ensinar conhecimentos que realmente vão fazer a diferença na vida dos teus alunos. Em diversos momentos, enquanto professor, eu já parei para repensar a minha escolha pela licenciatura. E a verdade é que essa montanha russa que é a nossa vida, com dias de muita alegria, com alunos te surpreendendo positivamente, energia lá em cima, altas atividades, troca de experiências, e outros dias que não vale nem a pena ter saído de casa, onde tudo dá errado, tem aluno bagunçando, atrito com a coordenação da escola, aparelho que não funciona. Tudo isso faz com que a gente tenha que ter muita paciência e controle emocional para aguentar a rotina com paz de espírito. E o tanto de professor que desiste da profissão por conta do estresse não é alguma coisa irrelevante. Tem um problema aí, mas isso também representa a importância, da missão de quem permanece nessa profissão. Quando tu escolhe assumir a docência como uma missão de vida, tu está se comprometendo a enfrentar esses desafios e a fazer a diferença na vida dos teus alunos, mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor de ti. E esses momentos onde o caos e o desânimo imperam, eles são oportunidades para que tu procure soluções criativas para os problemas, para exercer a paciência, a resiliência e a dedicação que fazem parte da essência de um professor que é apaixonado pelo que faz. E se você é apaixonado pelo que faz e quer fazer a diferença na vida dos teus alunos, você tem que participar do evento Evolução Pedagógica em Foco, que vai acontecer agora no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite. Olha só, ele é 100% online e gratuito, e nesse evento eu vou ensinar estratégias práticas para que professores consigam transformar suas aulas, maximizando o tempo, inspirando alunos e eliminando a indisciplina em qualquer escola. Tu vai aprender os primeiros passos para libertar todo o seu potencial como professor e mudar a tua vida profissional para sempre. Para participar do evento é só clicar no link da descrição do vídeo e na página que abrir você precisa escrever o seu e-mail na caixinha e clicar lá no botão Quero me inscrever agora. Feito isso, tu já vai estar inscrito no evento, mas é importante também que tu participe do grupo do WhatsApp para receber todos os avisos e materiais desse evento que eu preparei para vocês. Voltando agora ao tema do vídeo, quando tu considera a docência como missão de vida, isso envolve uma profunda dedicação, à educação e ao bem-estar dos alunos. E isso pode ser e é muito desafiador. Mas, por outro lado, também é profundamente gratificante. Não se trata só de ensinar o conteúdo, mas de fazer a diferença e uma diferença significativa na vida das outras pessoas. E essa missão de vida na docência, ela vai muito além de ver o ensino só como um emprego, Não é só cumprir os horários, as tarefas que a gente tem enquanto professor, mas também abraçar o ensino como uma vocação, Como eu disse lá atrás, para transformar vidas. E aí a gente entra na questão do salário, que é bem complicada, porque sim, o professor precisa comer e tem muitos casos onde a remuneração não está de acordo com o esforço que a gente investe, E aqui não tem certo ou errado, tá, gente? Tem pessoas que acabam desistindo da profissão, de ser professor por conta desse salário, porque não conseguem sobreviver com o salário, porque é muito estressante, enfim, o custo-benefício ali não vale a pena, tá? E isso é extremamente pessoal, eu não vou entrar nesse mérito, de discutir se faz sentido ou não a pessoa desistir da profissão por conta do salário, porque, como eu disse, tem muitas situações, estados, municípios, onde a remuneração realmente é uma miséria, não dá praticamente nem para o professor viver com a quantidade, que ele trabalha em proporção ao que ele ganha. Então, nesses casos específicos, é extremamente complicado e eu não vou fazer juízo de valor, se a pessoa está desistindo da missão de vida ou não. Aí, realmente é um critério pessoal que eu não tenho como dizer se você está certo ou errado. E ser professor, além dessa questão de trabalho, de emprego, salarial, também não se resume só à transmissão de conteúdo, de forma unidirecional, você ali transmitir, passar o conhecimento para os seus alunos. Não é só ensinar os fatos, os números, mas se trata de educar integralmente os alunos, incluindo aí abordagem de questões éticas, desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos nossos alunos. Então, envolve toda a criação do ambiente de aprendizado, que seja inclusivo, onde os alunos se sintam motivados, desafiados e apoiados no seu desenvolvimento, Simplesmente passar o conteúdo, hoje em dia a gente tem a internet aí que faz esse serviço pra gente, não precisa nós estarmos lá enquanto professores simplesmente para passar o conteúdo no quadro e explicar e ir embora, Precisa muito mais do que isso. Então, criar esse espaço onde os alunos eles se sintam confortáveis, onde eles se sintam ouvidos e valorizados, pelas
características deles. Então você promover esse espaço de acolhimento dos alunos é muitas vezes mais importante do que você passar o conteúdo, passar a matéria, aquele conhecimento para o estudante, né? O conhecimento bruto, digamos assim, porque isso está disponível amplamente aí na internet, em livros, né? Onde hoje em dia todo mundo tem acesso, é só sentar a bunda, né? E estudar para adquirir aquele conhecimento. Então você precisa encontrar, além, né, de transmitir esse conteúdo, tornar o ambiente acolhedor, uma forma de tornar esse conteúdo relevante para a vida dos alunos. E a gente já vai chegar lá, calma, que eu vou falar especificamente sobre esse tópico, tá? Como adaptar o conteúdo, né, e tornar ele relevante na vida dos nossos alunos. Agora a gente ainda está falando do que não se trata assumir essa postura, né, essa missão de vida do professor. E não significa também que essa jornada ela vai ser isenta de desafios, né? Muito pelo contrário. A docência, como uma missão de vida, ela envolve reconhecer e superar esses obstáculos que a gente enfrenta todo santo dia, como a indisciplina dos alunos, a falta de recursos da escola e outros problemas comuns, né, que a gente passa aí diariamente. Mas, olha só, isso não significa também sacrificar completamente o teu bem-estar pessoal em prol dos alunos, tá? Muitos professores, eles acabam querendo dar o máximo de si, né, fazer acontecer e acabam ficando doentes por isso. E esse aqui não é o nosso objetivo. A gente tem que manter a nossa sanidade, mas também fazer um bom trabalho junto com os estudantes, tá? E embora seja uma missão, né, a docência, é importante que a gente consiga manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e o nosso autocuidado pessoal, para evitar a sobrecarga e o esgotamento físico e mental. E assumir a docência como missão de vida também não é sobre ser um professor perfeito o tempo todo, né? É natural que a gente cometa erros e enfrente dificuldades. A gente é humano, né? Assim como os nossos alunos. Mas a missão, ela está em aprender com essas experiências e procurar uma melhoria contínua. Não permanecer no erro, não ficar só reclamando, né, das coisas que não estão funcionando, que sempre está errado, que nunca dá certo, mas tentar entender aonde que estão esses erros para corrigir lá na frente e tornar todo o processo, né, de ensino da aprendizagem e o nosso trabalho também cada vez melhor. E por último, gente, não é uma carreira sem propósito. O professor, né, ele tem uma das missões mais importantes dentre todas as profissões que existem, né, que é de formar outras pessoas, formar outras profissões, deixar um legado na vida das pessoas, né? Às vezes um aprendizado, por mínimo que seja, mas que marca aquele aluno, que ele vai levar aquilo para o resto da vida, já é o suficiente. Eu trabalhei durante um bom tempo em SEACRE, em Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é ligado à assistência social, né? E lá vinham crianças vulneráveis que a gente lá fazia um trabalho de formiguinha, literalmente. A gente tentava ensinar valores, né? Desenvolver atividades para que eles se respeitassem, para que eles se desenvolvessem, né? Mas eles chegavam em casa e o contexto familiar deles era totalmente o contrário daquilo que a gente ensinava lá. Então a gente falava uma coisa, eles chegavam em casa e viviam outra. Então isso foi uma experiência que me marcou muito e que eu levo, né, para minha profissão hoje enquanto professor, que não é querer fazer tudo perfeitamente, né? Esperar que eu vou fazer um grande trabalho já, né, de cara aqui, que os alunos vão adorar a minha aula logo do início, ou que sempre vão estar contentes, sempre vão estar animados. Muito diferente disso. Às vezes a gente chega lá, nós mesmos cansados, os alunos também estão cansados, né? Ninguém tá se entendendo muito bem, dá briga, mas às vezes uma frase que tu fala, uma ideia que tu transmite para os teus alunos, eles vão levar isso para o resto da vida deles, tá? Então, esse trabalho de formiguinha, de plantar sementinhas, né, na cabeça dos alunos, é a nossa missão enquanto professor. A nossa missão, né, na docência, ela implica em encontrar um propósito maior no ensino, que vai além do nosso salário e da estabilidade do emprego. Por conta disso, também não é uma abordagem de curto prazo, né? Como eu falei, é um trabalho de formiguinha. A gente não vai dar aula um ano, dois, né, e largar fora. Tem gente que faz isso, mas quem assume a missão de vida de professor vai assumir um compromisso duradouro com a educação e com o desenvolvimento dos alunos ao longo do tempo. Imagina só encontrar os alunos depois de um tempo e ver eles te agradecendo pelo bom trabalho que tu fez, né? Agradecendo por aquela mensagem que tu deixou, por aquela ideia que tu passou, por aquela cascudo, né, que tu deu nos alunos, não é bem um cascudo, mas de corrigir o comportamento deles numa hora adequada, né? Então, ali na hora, claro, eles não querem nem saber, né? Principalmente adolescentes, que eu trabalho mais com o ensino médio. Eles não estão muito afim de te escutar ali no momento. Mas, no longo prazo, eles vão parar e vão pensar, né? A gente cresce, a gente amadurece e a gente para pensar, pô, aquele professor lá, ele fez um bom trabalho, ele me deu essa ideia aqui que hoje eu utilizo
muito na minha vida, né? Esses princípios que eu utilizo até hoje. Então, não se trata de ver o resultado ali na hora, né? A gente tem, eu pelo menos, tenho muito disso, de querer ver ali na hora os alunos, né, com os olhos brilhando, interessados no conteúdo, fazendo atividade e tal, e muitas vezes isso acaba não acontecendo. Claro, tem técnicas, né, para fazer isso também, que eu trago aqui no canal para vocês, mas a verdade é que muitas vezes esse trabalho ele é mais de longo prazo, né? A gente só vai ver os frutos lá na frente quando a gente encontrar os nossos alunos depois deles terem terminado a escola, depois deles já estarem trabalhando, às vezes terminarem a faculdade também, e aí eles vêm trocar ideia com a gente e é muito gratificante quando isso acontece, né? Quando eles vêm te agradecer pelo bom trabalho que tu fez. E por que é fundamental que os professores abracem essa missão de vida, né? De transformar outras vidas? Quais que são as vantagens para a gente e para os nossos alunos, né? As vantagens para todo mundo desse trabalho. Primeiro de tudo, o impacto na sociedade que a gente gera, né? Os professores, eles desempenham um papel fundamental na formação das próximas gerações, de outras profissões, né? Como eu disse antes também. E aí, quando a gente assume essa missão de ensinar com paixão, com dedicação, a gente tem o poder de influenciar positivamente não só a vida, né, individual dos alunos, mas também o futuro da sociedade como um todo. Professores que são motivados, engajados, eles ajudam a moldar cidadãos que são responsáveis, informados e éticos nas suas vidas adultas, né? Em segundo lugar, tem a questão da motivação dos alunos. Esses alunos nossos, eles são sensíveis, né, às atitudes e ao compromisso que a gente tem com eles. Então, quando a gente abraça essa missão, né, e a gente acaba também inspirando os alunos a se dedicarem mais ao aprendizado, né? Eles são mais propensos a se envolver e alcançar o potencial deles quando eles sentem que os professores estão verdadeiramente investidos no seu sucesso, né? Quando eles estão dedicados com o trabalho que eles estão fazendo para o crescimento pessoal e profissional aí dos alunos, né? Além disso, quando a gente, né, assume essa missão de vida, a gente adota abordagens de ensino que são mais eficazes e inovadoras, né? A gente toma cuidado para ver que estratégia que a gente vai utilizar, se vai funcionar, se não vai, e isso resulta no melhor desempenho acadêmico dos alunos. Quando eles são expostos a novos métodos de ensino, que promovem um entendimento profundo ali e aplicação prática dos conhecimentos que a gente está abordando, os alunos, eles vão conseguir aprender mais, né? Porque quando você varia os seus métodos, você consegue atingir alunos que aprendem de formas diferentes também. E variando os teus métodos, tu vai ver o que funciona, o que não funciona em cada caso e tu vai conseguir adaptar cada vez melhor a tua prática pedagógica ao contexto educacional onde você está inserido. Além disso, professores comprometidos, né, com a sua missão, eles contribuem para a redução da evasão escolar, porque a gente, quando está comprometido, a gente é mais propenso a detectar, né, certos problemas e intervir junto aos alunos, incluindo, né, essa questão da evasão escolar. Então a gente tendo essa sensibilidade, conversando, né, com os alunos, intervindo em favor deles, né, às vezes só trocar uma ideia já é o suficiente para o aluno repensar, né, de abandonar a escola e continuar ali estudando, terminar os estudos, né. Então você, enquanto professor, pode e deve, né, fornecer o suporte necessário para manter os alunos na escola, contribuindo aí para a redução das taxas de abandono desses alunos. E além do conhecimento acadêmico, os professores com a missão, né, eles se concentram no desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos, aquela famosa inteligência emocional, né, empatia, resolução de conflitos, comunicação. E essas habilidades, elas são essenciais para o sucesso na vida adulta e na construção de relacionamentos saudáveis. Então, se você consegue trabalhar isso em sala de aula com os teus alunos, né, muitas vezes o aluno ele não consegue ir bem na tua matéria, né, porque tem alguma apresentação, porque tem alguma coisa ali que ele não consegue desenvolver, mas depende não apenas do conhecimento que ele tem na tua disciplina, mas dessas habilidades socioemocionais de comunicação, de empatia, né, de conseguir passar adiante aquilo que ele está imaginando, né, ou o controle emocional na hora ali de apresentar um trabalho, de se relacionar com os colegas quando vai desenvolver um trabalho em grupo. Então, isso é extremamente importante de ser trabalhado dentro de sala de aula, né, as competências socioemocionais. E isso só pode acontecer quando a gente desenvolve atividades, né, onde os alunos tenham que colocar em prática, que eles tenham que treinar essas habilidades aí, né? E isso só é feito realmente com bastante dedicação e empenho por parte do professor. A gente também pode servir como inspiração para futuros professores, né? Quando a gente abraça essa missão de vida da docência, a gente acaba servindo como modelo inspirador para os alunos, para eles se tornarem também futuros professores. A gente demonstra que a educação é uma carreira gratificante e significativa, né, para eles,
e incentiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, no caso, os nossos alunos. Então, quando a gente faz o nosso trabalho com amor, com dedicação, os alunos percebem isso, gente. Então, como eu falei em alguns vídeos atrás, né? Quando a gente chega cansado nas aulas, que a gente não tá muito afim, né? Tem dias que a gente não tá muito bem, os alunos percebem isso e se a gente conversa com eles, diz, hoje eu não tô muito legal, eles acabam compreendendo. Agora, se tu chega todo dia assim, dá todas as aulas com desânimo, né? Não tem como os alunos acharem que ser professor é uma coisa legal. Pô, olha como é que o cara vem da aula todo dia aqui cansado, não tá animado, parece que não tá feliz com o que tá fazendo. Então os alunos percebem muito isso e eles acabam levando para a vida deles, né? Talvez se você demonstrar que é um bom professor, né, mostrar animação e fazer um bom trabalho junto aos alunos, eles também vão se inspirar, quem sabe, a se tornar futuros professores também. E por último, tem a questão do bem-estar profissional. Professores que veem a docência como uma missão têm maior probabilidade de relatar maior satisfação profissional, né, e menos esgotamento físico e mental. E isso ocorre porque o nosso senso de propósito, né, e de realização que vem com essa missão, ele pode ajudar a superar os desafios e as dificuldades da profissão. Né? Quando a gente imagina, quando a gente pensa, para pensar qual que é o nosso propósito, a gente encontra forças onde não tinha antes para continuar aquilo que a gente estava fazendo. E além disso, professores que são comprometidos, eles estão constantemente buscando maneiras de melhorar o ensino, o que leva também ao desenvolvimento profissional contínuo e à diminuição dos problemas, né, em sala de aula no longo prazo. Então, essa satisfação pessoal, ela vai crescendo, porque você vê os frutos ali do seu trabalho, né, as atividades dando certo, os alunos participando, e também acaba diminuindo o esgotamento, porque a gente vai se tornando cada vez mais organizado, cada vez mais eficiente, vai vendo o que não funciona e o que funciona em cada caso, né, e vai adaptando o nosso ensino, vai adaptando o nosso trabalho justamente a fim de proporcionar um melhor ensino aí para os nossos alunos. E até hoje eu me lembro, né, de alguns professores que eu tive lá no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, que me ensinaram coisas muito importantes. Eu não me lembro especificamente lá do conteúdo que eles me explicaram, e por isso que eu falei pra vocês, gente, é extremamente importante que a gente não aborde só o conteúdo, mas que a gente dê conselhos, que a gente dê dicas, né, pros alunos, que a gente converse com eles, que a gente escute o que eles têm para falar, troque ideia, porque é isso que vai marcar na vida dos alunos, não necessariamente o conteúdo de física lá, da lei de Ohm, porque que a resistência elétrica do fio, né, vai fazer a tua casa pegar fogo caso você conecte muitos aparelhos na tomada. Claro, isso é um conhecimento extremamente importante para as pessoas não colocarem fogo nas próprias casas, mas marca muito mais aqueles conhecimentos que os alunos vão vivenciar momentos na vida dele, onde eles vão lembrar, né? Às vezes dá aquele insight na nossa cabeça, né? Pô, eu já ouvi isso em algum lugar, e aí você para pensar, o professor lá atrás me falou isso e realmente está acontecendo. Então esses conhecimentos, eles são muito mais valiosos, né, na vida da pessoa do que aquele conhecimento técnico e cru, às vezes, tá? Não tô dizendo que o conteúdo não é importante, muito longe disso, tá? A escola é feita justamente para ensinar conteúdos também, né? Mas, essencialmente, também ajudar os alunos a se desenvolverem plenamente. E hoje em dia, eu, enquanto professor, eu ainda tenho como inspiração alguns dos meus antigos professores aí da escola e da faculdade, né? O jeito com que eles lecionavam, né? A leveza com que eles passavam o conteúdo, os detalhes que eles davam, né? Na explicação deles me marcava muito, a simplicidade com que eles faziam isso, a eloquência, né? E eu tenho uma certa dificuldade de conseguir conectar as ideias ali na frente dos alunos, porque eu tenho um pensamento muito acelerado, né? E às vezes a boca não acompanha o cérebro. Então esse é um problema pessoal meu, mas eu sempre paro e penso, né, nesses momentos onde os alunos eles estão com dificuldade ali de compreender aquilo que eu estou tentando ensinar, eu paro e penso, me inspiro, né, nesses professores, e aí eu lembro que eu tenho que detalhar, né, o conteúdo, retomando alguns conceitos de séries anteriores ou fundamentos matemáticos para ensinar alguma parte ali da física que eles não têm essa base, né? Muitas vezes têm dificuldade mais na matemática do que na física. Então isso foram coisas que eu aprendi com outros professores, né? Não foi nem na minha prática pedagógica, mas sim foi com outros professores que me ensinaram a trabalhar desse jeito. E agora chegamos no ponto-chave, né? Por onde que a gente começa para assumir a docência como missão de vida? Em primeiro lugar, a gente tem que parar para refletir sobre a nossa motivação para ser professor e se perguntar por que a gente escolheu essa profissão, né? E o que a educação representa para ti.
eu já tenho isso muito claro na minha cabeça, né, que a minha missão é justamente transformar vidas, né, e a maneira como eu faço isso é utilizando a minha disciplina, né, a física, para inspirar os alunos, né, para levantar algumas discussões que eu acho interessante em sala de aula. Então, momentos históricos importantes, algumas discussões filosóficas até eu trago para dentro da minha aula de física, e esses são os meios que eu utilizo para transformar os meus alunos, né, justamente para que eles consigam ter uma vida melhor no futuro, utilizando os conhecimentos que eu estou passando para eles ali naquele momento. Em segundo lugar, você precisa definir qual que é a sua missão pessoal, né? E aí você pode escrever uma declaração, né, ou colocar em algum lugar, mas é importante que você escreva, que você expresse claramente qual o propósito, quais os valores que tu deseja incorporar na tua carreira da docência e deixar bem claro lá o que você espera alcançar como professor. E nesse processo é importante que tu conheça os teus alunos, né? Dedicar um tempo para conhecer eles individualmente. Sei que muitas vezes é complicado na correria que a gente está ali para ensinar os conteúdos, mas parar para pelo menos trocar uma ideia com eles, entender as necessidades, os interesses, os desafios, isso ajuda muito a adaptar a tua abordagem de ensino para aquela turma específica, né? Para não tornar o conteúdo tão maçante. Então, às vezes, tu consegue identificar quais que são os interesses comuns ali da turma, né? Tu consegue adaptar as atividades para que elas se tornem mais interessantes para aqueles alunos. E além disso, conhecendo eles, né? Tu também vai conseguir identificar quando tá rolando algum problema, né? Às vezes a turma ela é muito agitada, você entra na sala, tá todo mundo quieto, pô, tem alguma coisa estranha. E aí tu pede, o que tá acontecendo, galera? Ah, aconteceu tal coisa. Então você vai notando essas nuances de acordo com o conhecimento que tu tem da turma. Agora, se tu simplesmente entra, passa o conteúdo, não conversa com eles e vai embora, não, é muito mais difícil de identificar essas coisas, né? E ainda dentro dessa parte de conhecer os alunos, para conhecer eles é importante conversar, trocar ideias, né? Então, ter empatia pelos alunos também é extremamente importante. Compreender né, o que eles estão sentindo e mostrar que tu se importa com o bem-estar e com o sucesso deles é extremamente importante para desenvolver uma relação saudável junto com os estudantes e para que eles também se sintam à vontade em participar da tua aula, em expor as opiniões deles, as demandas, né? Tudo isso torna o ambiente de sala de aula muito mais confortável, né? Tanto para os alunos quanto para você enquanto professor, porque quando a gente tem uma relação saudável, tudo se torna mais agradável. Para pensar, não tem aquelas turmas que tu entra e tu tem que respirar fundo antes de entrar na turma, porque, né, não bate os gênios ali, vocês não conseguem se entender muito bem, e então os alunos não estão muito interessados na tua matéria. Às vezes eles até se comportam, né, para não dar um atrito muito maior, mas dá para ver ali que não bate os pensamentos, não tem uma comunicação legal, e eu particularmente odeio que chegue nesse tipo de situação, né? Eu trabalho sempre para tentar trocar ideia, né? Criar essa relação de troca de experiências, de aprendizado, de ideias junto com os alunos. Algumas vezes, infelizmente, nem a gente tentando, nem a gente se colocando à disposição para escutar os alunos, para trocar ideia com eles, como eu falei, né? Ter empatia, às vezes nem assim dá certo. Mas a gente pelo menos se colocar à disposição para que isso aconteça é fundamental para desenvolver uma boa relação, um bom ambiente de aprendizado, onde os alunos se sintam livres e incentivados, né, a participar das aulas. E não é porque é uma missão de vida que tu pode fazer as coisas de qualquer jeito. É bom que tu estabeleça metas, objetivos, né, que sejam claros e alcançáveis. Quando você define metas específicas para os teus alunos e para ti mesmo, tu tem bem claro aonde que tu quer chegar. Então, escrever, né, ter bem claro em mente o que tu espera que os alunos alcancem no final do ano letivo, quais habilidades ou valores que tu deseja desenvolver junto com eles ou em si mesmo, isso facilita bastante a busca por esses objetivos ao longo do ano letivo. Eu tive muita dificuldade nos meus primeiros anos lecionando justamente porque eu não tinha isso muito claro. Eu fiquei algum tempo parado depois da faculdade, fui trabalhar em outras áreas, né? E aí, quando voltei para a educação, eu tive muita dificuldade mesmo, de criar um plano, né, de ação para o ano letivo todo junto com os meus alunos. Isso prejudicou muito o aprendizado deles, né, o desenvolvimento do conteúdo e, inclusive, a relação que eu tinha junto com eles, porque eu estava despreparado ali, né, eu fiquei 2 anos parado e aí, do nada, eu tive que reaprender tudo de novo, toda a rotina de professor, e isso me demandou um bom tempo até que eu conseguisse entender. Então, ter bem claro na nossa frente, né, onde que a gente quer chegar, facilita bastante percorrer esse caminho para chegar lá e atingir esses nossos objetivos. Um outro passo extremamente importante para a gente assumir a missão de professor é
trabalhar junto com os nossos colegas, colaborar com os colegas professores, né? Trabalhar em equipe, não só com os professores, mas também com os funcionários da escola, para enriquecer a tua prática educacional e também fornecer apoio emocional, porque muitas vezes a gente está numa situação ali, né, de cabeça cheia, estressado, né, que não vê muita saída para o que está acontecendo, seja aí nas nossas aulas ou na vida como um todo, né, porque a gente é ser humano, então os aspectos pessoais também pesam ali no nosso trabalho e nada melhor do que ter alguém aí para conversar, para te dar apoio. Então, faça isso também, tome a frente e colabore com os teus colegas professores para tornar a vida deles melhor, não só nessa questão da conversa, do apoio emocional, mas também para desenvolver projetos dentro da escola. Então, trabalhar colaborativamente para criar projetos que vão envolver várias turmas ou a escola toda, isso é muito gratificante quando tu chega lá no final e vê o resultado de todo esse esforço aí e de várias pessoas, né, trabalhando em conjunto para um mesmo fim. E como eu mencionei antes, é desgastante ser professor, né, perseguir essa missão de vida, então aqui é fundamental que a gente cuide do bem-estar emocional, né? Praticar o autocuidado para lidar com o estresse, para esse desgaste, né? Não toma conta da nossa vida. Então, isso vai incluir manter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E aí tem várias técnicas que tu pode utilizar de relaxamento, né? De exercícios e também de bem-estar na tua vida como um todo, né? Comer saudável, ter um momento de lazer, né? Não ficar só trabalhando, não ficar se dedicando, né? Se esgotando muito com o trabalho. Então, tu conseguir definir uma rotina de trabalho e de vida pessoal separadamente para que uma não se sobreponha à outra, né? E acabe aí te deixando estressado. E é claro, quando for necessário, buscar apoio, né? Nem que seja de um amigo, né? Como eu falei antes, emocional, para trocar uma ideia, ou apoio médico, né? Não tem nada de errado de procurar apoio psicológico, porque sim, a gente precisa de apoio psicológico também, como eu disse, somos seres humanos, então não tem nada de errado quanto a isso, tá, gente? E saber identificar qual que é o momento certo também de procurar ajuda é extremamente importante, porque a gente às vezes vai pensando, né? Ah, agora não é necessário, tô legal ainda, mas o negócio está te consumindo por dentro. Então, ter essa sensibilidade, assim como a gente tem com os nossos alunos, de identificar quando eles estão com problemas e tal, você tem que ter com você mesmo, né? Para a tua própria vida. Um outro ponto importante é sempre buscar inovação na tua sala de aula, né? Explorar novas abordagens de ensino, aí metodologias ativas, usar tecnologias educacionais, atividades práticas, não só para tornar as aulas mais interessantes, mas para facilitar o teu trabalho e melhorar o aprendizado dos teus alunos, né? Quando a gente busca essas maneiras de tornar esse aprendizado mais envolvente, mais significativo e também como consequência, né, a gente tem outras vantagens aí, como economia de tempo, organização, participação dos alunos, né? Então, inovar é justamente a melhor forma de fazer isso, né? Atualizando os materiais para manter os assuntos atuais, envolventes, né? Procurar sempre trazer alguma coisa diferente para as aulas, para incrementar algo que está acontecendo no mundo, para contextualizar aquilo que tu está falando, desenvolver diferentes dinâmicas, né? Junto com os estudantes, que eles gostam bastante. Tem alguns que até torcem o nariz, né? Para alguma atividade diferente e preferem aquela aula padrãozinha, mas no geral, a maioria dos alunos, grande parte deles, adora quando tu traz alguma coisa diferente para as aulas. Eles acabam participando mais, eles acabam aprendendo mais, né? Então, inovação é fundamental aí para você assumir a missão como professor. E essas inovações que tu traz para a sala de aula, essas coisas diferentes que tu faz, também elas têm que ser avaliadas, né? E ajustadas muitas vezes. Então, é importante que você avalie o progresso dos teus alunos e o impacto das práticas pedagógicas que tu está utilizando. Então, fazer esses ajustes no método de ensino com base nas necessidades dos alunos e no estilo de aprendizagem deles vai melhorar muito mais, né? E cada vez mais as tuas aulas. E fazer ajustes no teu método de ensino com base nas necessidades e no estilo de aprendizagem dos alunos, né? Aprender com as experiências é fundamental para fazer um bom trabalho, né? Aqui, flexibilidade é a chave do sucesso. Então, aprender continuamente é essencial para a nossa profissão, né? Para que a gente obtenha sucesso profissional. Então, se manter atualizado com as tendências educacionais, novas metodologias, tecnologias que estão surgindo, né? É fundamental. A educação ela está em constante evolução e nós, professores comprometidos, né? A gente precisa buscar essas informações para aprender cada vez mais e se adaptar a essas novas situações, né? Essas novas demandas
que surgem na educação. E compartilhar essa paixão com outras pessoas, o entusiasmo que a gente tem em ensinar, é fundamental para que as outras pessoas consigam enxergar o quão precioso é a educação e como ela pode impactar positivamente a vida de outras pessoas. E isso não só em sala de aula, tá? Mostrar, divulgar o teu trabalho ali dentro da escola, mas também hoje em dia com as redes sociais, cara, bate uma foto lá das atividades, posta no Facebook ou no Instagram, né? Pode ser no teu pessoal, pode ser no da escola, porque tem toda essa questão de direitos de imagem e tal também, né? Então, se não dá para postar no teu pessoal, pede pro pessoal da escola postar as atividades que tu faz junto com os alunos, né? E por fim, mas não menos importante, advogue pela educação, né? Quando a gente se envolve ativamente em defesa da educação, em questões relacionadas à nossa profissão, a gente também tem uma tendência, né, a transformar o contexto onde a gente está inserido. Então, participar de grupos de apoio, associações de professores, né? Quem participa aí também de sindicatos lutando pelos direitos dos professores também é importante, tá? Então, você estar envolvido não só dentro da sala de aula, mas também em defesa da educação, em defesa dos direitos dos professores, é importante para transformar a educação como um todo. Beleza, a gente viu aqui os primeiros passos, né, para a gente assumir essa missão de vida como professor. Mas aí tem a questão, como que a gente utiliza o conteúdo da nossa disciplina para passar ensinamentos que realmente vão fazer a diferença na vida dos nossos alunos, né? Que vão transformar a vida deles. Primeiro, é importante que a gente mostre aos alunos como o conteúdo da nossa disciplina está diretamente relacionado à vida deles, né? À vida real e como ele pode ser aplicado em situações do dia a dia. Isso torna o aprendizado mais significativo porque, como eu disse, quando surgir alguma situação ali no dia a dia deles, eles vão lembrar daquilo que foi abordado em sala de aula. E outra coisa, quando você conecta, né, conhecimentos com os conhecimentos prévios dos alunos, com coisas que fazem parte do dia a dia deles, esse aprendizado ele tende a ser significativo, né? Ele tende a ser fixado de uma maneira muito mais consistente na cabecinha lá dos nossos alunos. Em segundo lugar, é importante identificar as habilidades essenciais, né, que os alunos podem adquirir por meio daquele conteúdo que você está lecionando, né? Como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, tomada de decisão e a questão da ética, tá? Então ensinar e enfatizar essas habilidades durante as aulas é essencial para que os alunos consigam desenvolver elas, né, ao longo aí do período que eles estão dentro da escola. Então procure sempre fazer atividades que exijam que os alunos pratiquem aquilo, né? Que eles pratiquem aquela habilidade lá de resolução de problemas, de pensamento crítico. Então, coloque situações para eles, façam eles debater, né? Crie situações onde os alunos eles precisem utilizar essas habilidades aí e com o tempo, né? Se eles forem utilizando essas habilidades com o tempo, eles vão desenvolver elas, né? Eles vão aprimorar essas habilidades com certeza. Explorar diferentes perspectivas e culturas também para promover a tolerância, a aceitação e fazer os alunos desenvolverem empatia também é importante, né? Aí você pode pegar aspectos ali do seu conteúdo, né? Alguma personalidade que foi importante ou algum momento histórico, algum evento que aconteceu para trabalhar essa questão da aceitação, da empatia, né, junto com os alunos. Então, criar essas situações, né, de aprendizado onde eles precisem aplicar as habilidades e também selecionar momentos históricos específicos, né, experimentos no meu caso aqui da física ou pessoas, né, ícones, personalidades da tua disciplina. É legal discutir, né, colocar aí em vista dos alunos para eles compararem, né, com a situação atual ou para eles compararem com uma situação específica que possa ter acontecido dentro da escola, uma situação de bullying, de desrespeito e tal, e fazer um paralelo, né, comparar como é que aconteceu lá na época e como é que se desenvolveu essa situação dentro da escola ou fora, né, da escola, mas que ainda faça parte da realidade dos alunos, na própria cidade, na comunidade, alguma coisa aí, aproximar o conteúdo da vida dos estudantes para fazer eles entenderem que é necessário respeitar as diferenças, né, ter empatia, entender, se colocar no lugar das outras pessoas para evitar conflitos e também para resolver a situação como um todo. E aí é legal que você também desenvolva projetos, né, e atividades ativas junto com os alunos, né? Como eu disse, fazer eles colocar a mão na massa faz eles estarem inseridos ali no processo de ensino-aprendizagem de uma forma muito mais ativa, né? Eles participam não só recebendo o conhecimento do professor, mas realmente colocando a mão na massa para desenvolver alguma coisa, faz com que eles aprendam muito mais.
Então, colocar eles para desenvolver um projeto prático, né, debate, resolução de problemas da vida real, faz com que o aprendizado se torne muito mais significativo, tá? E envolve os alunos de uma maneira mais profunda e prática com o conteúdo, né? Tentar fazer eles resolverem um problema da comunidade, por exemplo, né? Trazer essas situações que fazem parte da vida deles para dentro da escola e relacionar isso com o conteúdo que você está abordando. E durante esse debate que tu fizer com os alunos, ou em outros momentos também, forneça feedback sobre o desempenho dos alunos, mas é aquele feedback construtivo, tá, gente? Nada de sair xingando os alunos ou menosprezando eles, né? Sempre incentiva o crescimento, o desenvolvimento pessoal. E aí, não é legal só destacar os erros, né? Mas também os pontos fortes que eles têm e as oportunidades de melhoria. Então, claro, a gente tem que pontuar quando os alunos estão fazendo alguma coisa errada, mas sempre acompanha alguma coisa junto, né? Não simplesmente, tu tá bagunçando a minha aula, ponto. Não, tu tá bagunçando a minha aula, então você precisa melhorar, porque senão os colegas não irão aprender, você está prejudicando todos eles. Sempre dá o contexto, né? Faz o aluno entender a situação e dá oportunidade de melhoria para ele também, né? Tu pode fazer isso para melhorar, então se tu não quiser, tu é muito ativo, né? Tu não consegue parar muito quieto. Então fornecer esse feedback construtivo é essencial aí para o sucesso das tuas aulas. E você, enquanto professor, também tem que ser um modelo de comportamento, né? Ético, responsável dentro de sala de aula, né? E aí, demonstrar as qualidades e os valores que tu deseja que os alunos adotem praticando eles, né? Então, se você demonstra que você utiliza isso na sua vida, que você é um professor legal, que consegue ensinar bem a matéria, que os alunos conseguem trocar uma ideia contigo, mas que mesmo assim você mantém o respeito, né? Que exige que os alunos se comportem, sigam certas regras, você acaba se tornando um modelo para eles também, né? Uma inspiração. E isso é o mais legal de tudo, né? Ver os alunos inspirados nos professores. Tem muitas vezes que os alunos acabam não gostando dos professores por conta de alguma atitude, de alguma metodologia que ele utiliza, mas quando você se torna mais aberto e segue essas dicas que eu passei aqui, a tendência é que eles se aproximem cada vez mais de você e te enxerguem como uma figura inspiradora dentro da sala de aula. Mas não apenas se tornar um ícone, né, de referência aí para os alunos, é importante que tu também incentive os alunos a definirem metas pessoais e utilizarem o conhecimento da disciplina para alcançar essas metas, né, para que eles se desenvolvam. E isso ajuda a criar um senso de propósito para eles em relação à aprendizagem. Então, eles vão utilizar os conhecimentos que eles estão aprendendo ali para atingir as metas que eles estabeleceram. E aí, é claro, tu precisa também dizer que eles são capazes de chegar a essas metas, né? De cumprir essas metas, de atingir os objetivos que eles estabeleceram. Então, reforçar essa autoestima dos alunos, né? E incentivar eles a acreditar nas capacidades que eles têm, reconhecer as conquistas que eles atingem, independente do tamanho dessa conquista, né? Se é conseguir resolver um exercício que ele não estava conseguindo, ou se é conseguir elaborar um baita projeto, né? Conseguir apartar uma briga, sei lá, sempre valoriza esse tipo de atitude e incentiva os alunos também a correrem atrás dos objetivos deles, porque eles não são piores do que ninguém e eles têm sim a capacidade de atingir as metas e os objetivos que eles estabeleceram, né? E você reforçar a cada pouquinho, né, que as conquistas que eles têm fazem eles reconhecerem que eles têm essa capacidade de fato. E não só as conquistas, né, que você vai valorizar e destacar, mas é importante que você também reconheça o esforço, né? Às vezes ele não consegue conquistar, chegar no objetivo lá, mas ele se esforçou muito e ele chegou muito perto. Então reconheça e recompense, né, esse esforço, não só o esforço, mas também o capricho dos alunos nas tarefas, nos projetos, nas atividades que eles desenvolverem, porque isso incentiva o comprometimento com a qualidade do trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Tem alunos aí que entregam os trabalhos de qualquer maneira, que mal e mal dá para ler, e quando você repreende eles, eles ficam bravos, não querem nem saber. Então tem que ir comendo pelas beiradas, né? Reconhecer o trabalho bem feito, né? Então fazer isso em frente de toda a turma, parabenizar a tal pessoa que desenvolveu um baita trabalho, uma super dedicação aqui, fez tudo certinho e trouxe ideias que eu nem tinha pedido, mas ficou muito bom e tal. E os outros alunos, claro, eles podem desenvolver aquela inveja, né? Mas você, ao final da fala, incentiva os outros alunos também a fazer isso, né? Pessoal, se vocês quiserem também se inspirar ou saber ou pegar dicas de como fazer um bom trabalho, procurem a colega ou falem para mim também, eu vou mostrar para vocês como chegar lá, fazer um trabalho bonito, dedicado, né, e completo, assim como o que o colega apresentou para mim. E por último,
esteja disponível para orientar os alunos, não só academicamente, né, em relação ao conteúdo, mas também em questões pessoais de carreira. Procure ser um mentor, um guia, né, oferecendo conselhos, orientação sempre que necessário. Então, muitos alunos têm vergonha ou não tem ninguém para conversar e às vezes você simplesmente chegar do ladinho e pedir, pô, cara, tá tudo bem? Faz toda a diferença. Às vezes o aluno ele já começa a falar sozinho, não para mais. E isso melhora muito depois o desempenho dele. Tem situações que eu já vivenciei onde isso aconteceu, né? Mais de uma, várias vezes, onde os alunos eles não estavam rendendo, né? Eles não estavam prestando atenção na aula, só estavam vindo e ficando ali quietinhos no canto ou bagunçavam muito e a gente parava e conversava com esses alunos o que estava acontecendo, por que eles estavam agindo daquela maneira e logo em seguida eles já melhoravam muito, né, o comprometimento deles e o rendimento acadêmico também. Então sempre que possível oriente esses alunos, né, ofereça assessoria, trocar ideia, dar conselhos para que eles consigam aí resolver os problemas que eles têm, não só dentro da escola, né, familiares, pessoais também, e que eles consigam aí ter sucesso na vida deles. E é importante que a gente se lembre sempre da nossa missão e do impacto que a gente pode causar na vida dos nossos alunos. E apesar dos obstáculos, a gente está moldando as mentes e os corações das futuras gerações. Cada aluno que a gente inspira, cada dificuldade que a gente supera é uma contribuição valiosa para a construção do futuro melhor. E assumir a docência como uma missão de vida é um ato de coragem e de amor. E é isso que torna a sua jornada, a nossa jornada, como professor verdadeiramente especial e significativa. Por hoje é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse aqui e comenta aí se você já assumiu a docência como a sua missão de vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.